Boa tarde aos meus colegas e a quem nos acompanha desde 2021, né, com o Sextou com Trânsito. Como prometido, hoje, né, 17 de abril, a gente retoma as nossas, não mais lives, né, mas agora o nosso material, onde nós vamos trazer colegas, né, da área de direito de trânsito, né, não só advogados, mas também agentes, ex-agentes, né, alguns setores de mobilidade, porque o Sextou é isso, né, ele quer trazer uma temática e com aquele jeitinho dele, como sempre foi, com aquele ponto crítico em relação à temática, né, porque a verdade é a que deve prevalecer e trazer pontos críticos não significa que a gente não concorde, né? São críticas construtivas, são críticas que vêm para agregar aos serviços prestados ao cidadão e também, não só isso, ao fato de nós, como profissionais, a gente possa melhorar também o nosso próprio serviço. Então, hoje, né, a gente inicia com essa temática que está tão em evidência, e eu vou ter aqui, olhem, pasmem ou não, né, um ex-TRF, aquele que a gente, quem é advogado, hoje ele está do nosso lado, trabalhando conosco, né, mas buscando, né, defender o interesse dos condutores, e já conhece o lado de lá, né, já esteve lá, agora ele está aqui com a gente, que é o Dr. Mário Ferrari, que é advogado, né, ex-TRF, que vai conversar conosco hoje sobre, então, a temática que eu propus, que era a formação dos novos condutores e os pontos críticos. Sim, porque há muitos pontos críticos, né? Nesse processo, a gente tem visto isso em alguns problemas que no decorrer da nossa fala a gente vai trazer. E eu vou passar a palavra, então, para o meu colega, para ele trazer um pouquinho da sua vivência com o direito de trânsito e já inserir a temática. Mário, seja muito bem-vindo e que a gente possa levar muita informação para quem nos acompanha. E vamos lá. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos aqueles que assistirem, né? Essas nossas falas, alguma coisa que a gente possa contribuir, é, com tempero sempre da crítica, né? Porque para defender o governo tem muitas pessoas, né? Nós advogados de defesa dos condutores, nós estamos aqui para cumprir o nosso papel. Quando eu era policial, eu estava do lado de lá e cumpria o meu papel. Agora, como condutor, é sofrido, o Estado, lato sensu, ele joga pesado, mas a gente não desanime, né? Então, doutora, já dando um pitaco aí, eu recebi, como todos nós, mas eu, da minha parte, eu recebi essas notícias. Inclusive, eu estava acessando o meu celular, não me lembro certo dia, aí na CNH digital e mudou para a CNH do Brasil. Aí depois a gente viu toda aquela avalanche de notícias de alterações, né? Assim, levando para um lado político, não, eu sou contrário, a esse tipo de política pública, onde tenta-se levar as meio que amarra as facilidades e atropelando empresas, atropelando pessoas, porque eu não sei a doutora, mas eu não tenho assim parcerias com autoescola, eu não tenho assim familiares que têm autoescola, mas eu, como cidadão primeiro, como advogado, eu sei da importância que tem as autoescolas. Porque esse dia eu participava de um programa de rádio e me pediram isso daí. Eu disse, olha, eu sou de outro tempo, que eu aprendi a dirigir, morava numa vila, ali com 10 9 10 anos você já, né, eu peguei o Fusca do meu pai, bati ali
na cerca para sair da garagem, e você ficava assim, você tinha uma liberdade maior. Era uma vila, era outros tempos, mas agora eu tenho dois filhos, um é adulto, o outro ainda é adolescente, e ele nunca teve essa oportunidade. Ele nunca dirigiu. Aí, se acabar a autoescola, por exemplo, essa era a pergunta. Eu falei, não sei, o mercado que vai dizer se vai sobreviver ou não a essas alterações. Eu falei, mas eu acho, não era como no meu tempo. Hoje ele precisa de ter essas experiências no volante, né? E como a União veio com esse pacote e jogou para o lado do cidadão, né? O aprendizado de um lado particular, essas coisas ainda eu acredito que vão ter que se acomodar melhor para a gente se acostumar melhor, porque a autoescola ela vai aguentar, vai sentir um impacto, vai ficar só as maiores. Eu não sei ainda, mas com o número de acidentes em todos os lugares do país, com o número de mortes, será que o nosso condutor ele está preparado para pelo aprendizado sozinho, em particular? Essa é uma preocupação. E eu e a doutora, a gente não conversou sobre isso. A gente recebeu o convite, aceitei, e a gente não combinou nada, né? Eu não sei a opinião da doutora também, porque eu tenho a preocupação, até como pai. Mas, assim, Mário, sem dúvida nenhuma, né? A gente viu, do meu ponto de vista, né? Se viu essa mudança, esse atropelo, né? Porque, na verdade, o ano passado, em 2025, se conseguiu as autoescolas, né? Alguns DETRANs frear essa mudança, né? Porque simplesmente, se o, através, né? Agora esqueci o nome do ministro, simplesmente vamos mudar o processo, porque as pessoas têm que ter acesso a CNH, vamos facilitar, vamos colocar todas essas pessoas em veículos e vamos colocar nas nossas vias, né? E houve, por um tempo, se conseguiu barrar, né? Porque simplesmente veio como uma imposição, nessa inicialmente, depois é que, né, se entendeu de certa forma que não poderia ser assim, tanto é que teve prazo para que os DETRANs pudessem se organizar, se reorganizar, né, as autoescolas, enfim. E, claro, a mudança do nome de uma CNH digital para CNH Brasil, a gente sabe que isso aí está num contexto político e desnecessário, porque, né, a mudança do nome não tira o que isso significa, porque nós temos uma CNH, uma Carteira Nacional da Habilitação, né? A CNH do Brasil não importa, porque, inclusive, esse documento, com alguns tratados, a gente pode utilizar essa CNH e conduzir em outros países, né? A grande preocupação que ficou, além desse atropelo, sem de fato levar em consideração um ponto que tu trouxeste muito importante, Mário, em relação à sinistralidade. Porque, muito embora se questiona, mas por que não vão, então, reavaliar quem já é condutor? Mas, pois então, que assim se tivesse feito desta forma uma reavaliação mais dura, né, mais corretiva, mais educacional para quem já é condutor, né? Nós não vamos nem tratar o tema hoje da renovação automática, que também é um problema que se apresentou com essas mudanças. Mas quando a gente fala em formar pessoas, né, e é preciso destacar que a CNH ela não é eterna, é uma licença que nos é concedida por um tempo, e nós temos regras para tê-la. Não podemos cometer infrações, temos penalidades, né, que podem fazer com que essa licença ela seja suspensa por um período, cassada por outro período, né, isso administrativamente ou judicialmente. Mas quando a gente simplifica um processo, é a mesma coisa que nós, advogados, dissermos assim, não, a partir de hoje, para te ser um advogado, basta meio semestre de aula teórica e meio semestre de aula prática e tu vai ter o conhecimento específico para advogar, né, para atuar, fazer um concurso da magistratura, para fazer um concurso para defensor público.
um médico. Então, nós teremos que facilitar também um médico, nós teremos que facilitar também a construção acadêmica, que a gente começa lá no prézinho, no pré-A, no maternal, tem cada ano tem um porquê de existir. Isso a gente falando nessa questão de formação acadêmica da pessoa, é quando a gente entra no mérito da formação de condutores. Porque no momento que tu simplifica o processo de formação, tu assume um risco de ser ainda mais deficitária essa formação. Porque o que acontece? Tu reduzir, né? Antes, quando nós tínhamos ali 20 horas de aula prática, né? Onde ali onde o carro ele evitava também a possibilidade de sinistro em razão do duplo comando, a pessoa ela teria base, né? Claro que a gente sabe que em 20 horas aulas não forma um condutor para pegar a carteira e se atrever a ir para uma rodovia, mas ao menos a prática de sinalização, conhecer as placas, conhecer como se portar nas vias, respeito ao pedestre, entender a dinâmica da circulação, né? Que uma das grandes problemáticas, além do cometimento das infrações, é as normas de circulação e conduta que poucas pessoas conhecem, né? Porque a gente abre o Código de Defesa Brasileiro só no capítulo das infrações e dos crimes. Nós não vamos lá de como nós, usuários, devemos, como que a gente anda numa via. Então, quando a gente simplifica de tal forma, com a alegação de acessibilidade, e a gente tem que entender, e muito se fala na questão do acesso e acessibilidade. Nem sempre a pessoa tem o acesso, mas está acessível. E quando a gente reduz tão significativamente a formação de alguém, né, com seus 18 anos, com 2 horas, né, que muitas vezes o condutor ali, o instrutor, 2 horas ensina o básico, mas esse candidato, ele vem sendo instruído pelo pai, pela mãe, já com os vícios errados, né? De não dar seta, de muitas vezes não saber como manobrar o veículo, por exemplo. Isso eu aprendi na autoescola, fazer o tal do retorno de 3 pontos na via, né? O retorno de 3 pontos, né? Que pouca gente sabe o que é isso, mas inclusive é o que a gente aprende na autoescola. Como a gente sai da frente da casa fazendo um retorno de 3 pontas. Não podemos entrar em garagem de ninguém. Então, tudo isso, quando a gente vê essa redução drástica dessa formação, e a gente fala tanto em eu já te passo a palavra, Mário, em educação, onde que falta educação, e aí a gente entra para um curso que garantias nós temos que aquela pessoa realmente aprendeu alguma coisa com aquele curso teórico, que ele vai passando e ele pode estar ao seu lado ali com uma ferramenta que dê as respostas e ele vai marcando, sem entender, sendo que nada mais coerente do que uma sala de aula e um professor falando, né, um instrutor ali dizendo, falando como se trata em horas necessárias, e ainda a gente sabe que, muito pelo contrário, o processo de formação até então já estava se mostrando, na verdade, ineficiente. Ou seja, ele deveria ampliar, né, para ter mais. Agora, porque a grande questão, a grande chave, que aí entra uma questão de uma política pública meio distorcida, que foi o quê? Baratear. Como se baratear a vida, né, valesse mais a pena. Vamos baratear, sim, porque isso compromete a vida de quem usa os vias. Né? Então, eu concordo plenamente contigo, Mário, com todas essas suas ponderações. E, enfim, assim, ó, a minha posição é essa. Eu vejo. Pode até falar assim, mas quem dirige hoje, que é muita gente que fala, né? Mas quem tem carteira 10, 20 anos é que mais comete ensino. Sim, mas então vamos mudar a forma de renovação, a ampliação da validade da CNH, por mais positiva que seja, ela também compromete o trânsito. Será que foi mesmo o melhor caminho? Diante dos números, e tu como ex-agente da PRF, tu sabe, nós tivemos agora um levantamento da própria PRF do feriado de Páscoa, absurdo. Quantas pessoas morreram, né? Então, como que com todos esses dados ainda a gente flexibiliza, a gente facilita? É complicado. Doutora, eu vou, nesse sentido, eu falo assim, ó,
a 3.000, 4.000 reais, que era mais ou menos aí o valor, né? E aí eu não sei quanto ficou no final, mas o 800 e discurso, pouco, a tá? fala, ah, 800 e pouco tá aqui no Rio Grande do Sul. a fala é porque tinha muitas pessoas, muitos profissionais que não tinham dinheiro para pagar os custos da habilitação e acabavam não tirando a carteira, e com isso ao acesso ao trabalho. Eu digo que uma licença, né, a CNH, como a doutora falou, é uma licença concedida pelo Estado. Ela é provisória, tem um tempo determinado e tal, mas eu quero enfatizar que ela é uma conquista do cidadão, você entendeu? Porque quando você paga um valor ali, que você tem que fazer um esforço para fazer esse pagamento, você vai valorizar maior, você vai dar uma valoração maior àquela licença, e daí você quer fazer jus a isso. Agora, quando você recebe do Estado alguma coisa ali, meio que de graça, né? Qual é o valor que o ser humano, a pessoa, vai dar nesse documento? Será que é o mesmo valor? Porque eu sou bem sincero, eu moro aqui numa cidade pequena, que é um pedaço do paraíso, Marechal Cândido Rondon, no Paraná, tem 60.000 habitantes, mas aqui tem, você só andar nas ruas, você vê quantas barbaridades acontecem no trânsito diariamente, tá? Principalmente com motocicletas, os abusos, os acidentes são diários, as vítimas são diárias, e, e esse pessoal que recebe isso facilmente, que não vai precisar mais fazer baliza, porque qual é o centro de cidade hoje em dia que tem vários para estacionamento público? Aí o cara não é obrigado a passar no exame da baliza, aí recebe. Então, eu sou bastante crítico nessa parte, porque se você se empenha a fazer uma coisa, a tendência não, jamais a gente vai colocar todo mundo no mesmo balaio, mas se você se esforça para ter uma coisa e você consegue, você vai se segurar a isso. Agora, se eu não preciso fazer muito esforço, né? Será que eu serei mais um condutor imprudente nas ruas e estradas? Exatamente, né? Eu também acredito, né? Até assim como se diz, né? O que vem fácil, vai fácil, né? Então, assim, ó, É, essas pessoas, assim, com essa formação tão curta, né? Tão curta, elas terão condições, provavelmente nós, como defensores, a gente sabe o que vai acontecer. Nós teremos mais clientes, porque sim, né? Essas pessoas, elas não vão conhecer exatamente toda a dinâmica de como transitar nas nossas vias. Por exemplo, aqui em Santa Maria, né, Santa Maria aqui no Rio Grande do Sul, né, uma cidade de quase 300 mil habitantes, o centro é caótico. O centro é caótico porque nós somos como uma cidade onde nós temos muitas pessoas que são do interior, né? A gente é uma região metropolitana de Santa Maria, já se pode falar assim, como Porto Alegre. A diferença é que muitas cidades que fazem o entorno aqui de Santa Maria são cidades muito pequenas, que não tem semáforo ou sinaleira, né, para o gaúcho, que não tem um semáforo, não tem um quebra-mola, né, que é, na verdade, um redutor de velocidade, não tem muitas vezes faixa de segurança, andam assim, bem interiorando, não desmerecendo jamais, muitos sem carteira, inclusive, né, andam nessas propriedades mais rurais, nesses distritos, nessas vias, muitas vezes que são vias terrestres, né, sem asfalto, né, não são ali pavimentadas, são as não pavimentadas, e como que essas pessoas têm sem, de fato, todo esse trajeto, né? Eu lembro, e aqui não é vergonha, porque vergonha é roubar e não poder carregar. Eu não é vergonha para mim, quando eu tirei a minha CNH, minha carteira, eu reprovei 3 vezes, até eu conseguir ser
enfim, conquistar a minha licença. E a primeira vez que eu reprovei foi o tempo da baliza. Por mais que se diga, e hoje, né, inclusive, as pontuações mudaram, né? Elas têm agora a pontuação, antes era 3, agora é 10 pontos, e na verdade são infrações. Só que aí eu pergunto, um candidato que faz um curso teórico, que a gente sabe a simplicidade, eu não sei se tu já acessou ali, claro que a gente, como a gente tem carteira, a gente não consegue acessar a prova ali. Mas lembra da prova? Eu lembro da minha, a minha não passava, gente, eram umas perguntas assim que, por favor, né, eu quase não, não gabaritei porque eu disse, não, essa aqui eu vou errar para não ficar tão evidente. Mas era um absurdo. A simplicidade da prova teórica, né? E aí tu ia para a prova prática, como que não vai, a questão de tu não aprender a baliza é a mesma coisa, como que tu não vai, como é que tu vai conseguir estacionar? Porque a baliza é isso. Inclusive, a distância do cordão para o pneu ali para não gerar infração de trânsito. Como tu não aprendeu a fazer a baliza, ela não te reprova. Na verdade, por exemplo, se o avaliador está ali avaliando a pessoa, estaciona ali para mim entre 2 carros. A pessoa não sabe, porque ela não aprendeu. Ou ela vai, estaciona do jeito dela e deixa lá 1,5 metro longe do bordo, né, dali da via. É infração de trânsito. E aí ela vai, só que ela nem sequer sabia como conduzir, como fazer aquilo. Então nós estamos assim, assim como a gente fala, e vou fazer uma analogia ao método educacional das nossas escolas, onde não se reprova, onde nós temos parecer, onde os alunos seguem avançando com atrasos, hoje o que mais nós temos são analfabetos funcionais, são aquelas pessoas que apenas têm diploma, mas têm uma séria dificuldade de interpretação, de entendimento. Isso atrapalha no seu desenvolvimento pessoal, atrapalha na questão de mercado. E agora, mais uma vez, nós estamos lançando condutores funcionais. Aqueles condutores que não têm condições, aí me diz, se forma dessa maneira, vai ficar 1 ano lá e depois vai tentar. E vai aprender pelo pior jeito, vai aprender na prática. E aí essa de perder na prática, de aprender na prática, vai aprender de que forma? Cometendo erros, infrações e correndo o risco de gastar muito mais do que se tivesse tido uma formação completa, pagando alguém, seja um advogado, seja uma empresa, para recorrer das suas multas. Ou responder um processo judicial por atropelar alguém, por não saber, né, mas não entender que o maior cuida do menor, que tem que ter responsabilidade no trânsito, tem que saber o tempo de frenagem, tem que saber calibrar o seu pneu. São tantas implicações que tem uma formação que quando tu simplifica, porque isso não foi nem flexibilizar, foi simplificar o processo, né? Porque flexibilizar é tu tirar alguma coisa aqui, tu tirar ali. Isso foi simplificar, se simplificou o processo. E isso é a mesma coisa que dizer para nós agora que para ser advogado basta tu ter 1 ano aí de estudo, e tem um monte de estudo, só entrar aí em tudo que é site, e tudo ser auto-intitular advogado. E ainda nós temos a prova da ordem. Doutor, vai segurando o rojão que eu vou ter que ver uma situação aqui no escritório, depois eu volto aqui, tá? Eu vou deixar aberto Tá aqui e bom, eu já volto, tá bom? Vai segurando aí, pessoal. tá bom. Bom, gente, então assim, essa dinâmica que a gente faz do sextou, com essa liberdade da gente conversar, de trazer esses pontos críticos, a gente vê a importância e como isso reflete, e a gente traz aqui, né, o Mário, uma pessoa que estava do outro lado, né, uma pessoa que autuava, verificava a situação do condutor, né, com habilitação ou sem habilitação. Quando a gente flexibiliza um processo, a gente vê como isso impacta diretamente no final, né? E o ponto crítico, quando a gente traz essa questão dessa flexibilização, dessa redução, então, da formação, o impacto que isso vai trazer para os novos condutores, por não ter uma formação adequada. Eu sei que o ponto mais crítico vai ser, mas os números que nós temos altos aí são de condutores já habilitados há anos, que sabem e bebem e dirigem, que não usam cinto de segurança,
pais, enfim, responsáveis que transportam seus filhos sem estar devidamente ali nos dispositivos de proteção, a gente sabe. Mas quando a gente vê tudo isso, quando aqueles que já estão habilitados cometem muitas infrações, e a gente, então, em vez de apertar o cinto, sejam para esses que querem renovar, ou para os novos, o que a gente faz? O governo vem e flexibiliza o processo de formação. Como se, mas é porque estava inalcançável, né, a CNH. Tudo bem, mas então revê-se a questão do custo. Aonde esse custo poderia ser reduzido? Porque, inclusive, nós tivemos, né, aquela vez, eu passei no meu processo de formação, nós termos que passar pelos simuladores. Era obrigado. Quantas autoescolas tiveram que inserir, gastar, enfim, investir para ter simulador? Muitas. Para depois verem que aquilo ali era totalmente ineficiente e não trazia segurança para o candidato na hora de ir para de fato, conduzir um veículo. Então, para a gente ver que o processo de formação, e principalmente quando a gente sabe que hoje o trânsito ele é caótico, né? Isso a gente vê pelos altos índices, né, de violência no trânsito, né? Nós estamos aí há um mês do Maio Amarelo, né, que é um mês de conscientização, de campanhas. Como que fica? Como que a gente vai reduzir algo que é tão chocante quando nós estamos flexibilizando a formação dos novos? Como se 2 horas de aula prática fossem suficientes. Claro, né, que a gente tem essa questão de serem instrutores credenciados, instrutores ali que vão ter sido preparados, né, capacitados para ministrar aquelas 2 horas. E, claro, né, gente, a gente tem que entender que não é o candidato, ele não é obrigado a fazer só essas 2 horas. As 2 horas é o que é obrigado, que a lei diz que só 2 horas de aula prática, né? É obrigado a ter no mínimo 2. Claro que o candidato ele pode vir a ter muito mais, né, até se sentir confiante, né, e preparado para pegar e prestar a prova prática. Mas a gente começa a perceber com essa flexibilização que ela tem um caráter realmente político. E quando políticas públicas têm um caráter mais político, ela deixa de ter o seu propósito eficiente, de ser efetiva e de realmente atingir o objetivo que se espera. Porque o que se esperava com a flexibilização da CNH não é somente abarrotarmos as nossas vias de motoristas habilitados, capazes de exercer um trabalho, né? Porque isso estava impactando diretamente. A gente sabe que o contexto de ser habilitado hoje difere de alguns anos atrás. Antes era luxo, né? Hoje a gente sabe que realmente, de fato, é uma necessidade, né? Para o lazer, muitas vezes para trabalho, sem dúvida nenhuma, para levar um filho para a escola, na questão de urgências, emergências. Mas isso não faz com que a gente ache que facilitar o acesso nós vamos estar sendo corretos, né? Isso a gente fala nessa questão, porque o processo de habilitação hoje, ele tudo se faz de forma online, né? Então ali tu vai ter a abertura do tanto, né? Tu pode fazer na própria CNH digital, né? CNH do Brasil agora, ou pelo site do Senatão, onde tu vai fazer então as aulas teóricas, depois tu vai fazer a prova prática, vai fazer os exames, né? Porque ainda fica tu vai abrir, né, o seu RENASH, a coleta então, dos dados biométricos, tu vai fazer a avaliação psicológica, o exame de aptidão física e mental. Isso aí não mudou nessa parte, né? A realização de aulas práticas veiculares, que o quê? 2 horas aulas são o que é obrigatório. E aí, então, depois que você passar no exame, né, tu vai ter a expedição da sua permissão para dirigir, que ela vai ter uma validade de 1 ano, assim como todo o processo de formação também tem validade de 1 ano. Então, a gente sabe que a questão todo esse processo de formação, e alguns estados emitiram algumas portarias para que houvesse, de certa forma, algumas permissões.
né? Claro, e assim, ó, e nisso tudo, eu ainda não sei se o Mário está rolando, que há uma tentativa de projeto pelo nosso legislativo, agora eu não lembro qual cidadão, qual deputado, sobre a redução, né, para permitir que a pessoa seja habilitada, né, aos 16 anos. Mas aí entra uma crítica aqui, claro, tu como eu, quem é policial uma vez sempre vai ter no sangue correndo, né, essa atividade. Imagina como que ficaria, agora só um parêntese, né, nessa formação, se a gente reduzisse a possibilidade de um menor, de 16 anos, conduzir um veículo, tirar sua habilitação, como que ficariam os crimes de trânsito quando a gente sabe que o menor da idade ele não pode ser processado criminalmente como um adulto porque só com 18 anos? Como que ficaria? A gente não luta tanto para que a gente não se lutou muito, que até a Lei 14.221 foi, que teve alterações ali mudando um pouquinho, tornando um pouco mais dura a parte dos crimes, né, principalmente o resultado morte no trânsito. Como que fica se um menor de idade com 16 anos estiver habilitado? Se ele não vai poder responder, será que nós não vamos voltar, retroceder em um avanço por uma parte, retroceder da outra forma? Isso é um parêntese, né, nessa questão do processo de formação, que tanto o Mário trouxe não só a sua posição, né, e opinião como um cidadão preocupado, como também um ex-agente da PRF, que a gente sabe a importância que tem essas instituições de fiscalizar, sim, as licenças que nos foram concedidas. Alguém tem que nos fiscalizar, né? Nós somos uma sociedade cheia de regras. Se imagina se não tivesse regra, nós não seríamos sociedade, nós seríamos animais selvagens e é lá o código da Hammurabi, né? Cada um olho no olho, dente por dente, e seja o que Deus quiser. Então, existem essas regras para a gente possa conviver, né? Essas regras das vias, para que a gente possa usar ali entre ciclistas, pedestres, né? O caminhão, e aí vem os veículos menores. Então, tudo isso impacta diretamente quando a gente tem uma flexibilização, não é nem uma redução, né, num processo de formação. E em relação a essa parte, Mário, tu já, né, foi bem pontual na tua fala, nós temos um outro viés, né, que inclusive eu tenho que mencionar aqui, que a advogada Roxane Pons, aqui do Rio Grande do Sul, ela traz, né, uma coluna dela, onde ela fala sobre a responsabilidade quando, né, ocorrem, não digo excessos, mas quando o sistema falha, né, principalmente na parte de responsabilização, e aí a gente cita um exemplo, acho que foi em Cuiabá, se eu não me engano, onde ali estavam sendo aplicados, né, a prova prática, a pessoa no seu carro, a ausência do duplo comando, e ela acabou ali perdendo o controle do seu veículo e atropelando outros candidatos, enfim, tendo todo aquele transtorno. Então, a gente vê como o facilitador não se ateve a esses detalhes, né? Porque a importância do duplo comando? É claro que na hora da prova, né, o avaliador, ele estava sempre, ele estava do meu ladinho ali, e ele existia o duplo comando justamente por quê? Porque numa emergência ele conseguiria frear ou acelerar, né? Ele estaria ali também para garantir a segurança não só do candidato, dele mesmo, como de todos os que estavam ao redor, porque tanto a prova quanto as aulas, a gente faz nas vias em que a gente vai circular depois, né? E quando nós não temos isso, de quem é a responsabilidade? E aí entra, né, duas portarias, que é o que a gente vai comentar aqui. E essa coluna que a Roxane traz, ela traz exatamente isso, que o momento em que o Detran, né, que é aquele que vai te dar licença para te dirigir, ele escolhe um modelo onde deixa de ter alguns elementos que garantiriam a segurança maior dos terceiros que não tem nada a ver contigo lá tirando a tua CNH ou não, né? Como que fica? E nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul a portaria, né, número 100, onde ela, do Detran do Estado do Rio Grande do Sul, onde ela afasta a sua responsabilidade, dizendo que não tem nada que ver. Olha, eu não tenho nada que ver, mas aí entra aquela coisa, no próprio
Por quê? Porque nesse novo processo, nesse novo formato de formação, só para colocar quem ainda não viu, porque não interessa, né? Já tem CNH, já passou pelo pouco, que o candidato ele pode usar o seu próprio carro, ele pode alugar esse carro de um terceiro ou o carro da própria autoescola ali, caso ele queira, né? Porque as autoescolas estão alugando os seus carros, né? E, então ele pode ir. No Rio Grande do Sul, essa portaria número 100, ela traz, então, no artigo terceiro, a verificação e checagem. Porque depois que o candidato passa todo pelo processo, ele marca o dia da sua prova. E se ele diz que vai com o seu próprio carro, inclusive ele tem que ter uma faixa branca, né, colável e descolável, escrito autoescola, para colocar no seu carro, porque não pode transitar na rua sem dizer que é um carro da autoescola, né, porque vai estar mais lento, né, vai cometer alguns erros, tem que dizer para os outros o que carro é aquele ali, né, e também há essa verificação, onde antes do exame, o candidato ele indica um veículo e esse veículo é vistoriado e checado, né, pelo examinador. Então, ali vai ver a questão do combustível, a questão do licenciamento, a questão da mecânica e tantos outros elementos que estão ali naquele veículo e vai dar ok. E o que acontece quando um examinador que é do Detran, ele diz, beleza, o carro está apto para realizar o exame. E o candidato entra no volante. Não há duplo comando. Um candidato que vem de uma formação precária, ele entra pega o volante do seu carro, que só ele conhece e comete, vamos facilitar, vai fazer uma conversão e colide com carros estacionados na via. Como que fica a responsabilidade? Né? Porque a gente se pergunta, mas a responsabilidade é do candidato, é do proprietário do veículo, mas e o Detran? Como que fica nisso tudo, né? Porque é uma prestação de serviço. Inclusive, a gente tem, né, Mário, no próprio Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal, dizendo o contrário. Né? Lá no artigo 1º, inciso, parágrafo 3º, diz claramente da responsabilidade objetiva dos órgãos, né, ali registrados no Sistema Nacional de Trânsito, onde eles são responsáveis pelas situações. Mesmo que, porque entra onde? Que qual a problemática? É exatamente isso. Porque não deixa de ser uma ferramenta que o Detran compartilhou a sua responsabilidade, assumiu o risco jurídico. No momento que ela faz a vistoria, que ela libera esse veículo para ser utilizado numa prova. E em relação a isso, Mário, o que tu tem a dizer? Olha, doutora, eu tenho que voltar um pouquinho, assim, para tentar entender as sanhas do legislador brasileiro, que é louco por inserir normas, colocar mais um remendo nessa coxa de retalho, uma em cima do outro. O único objetivo eleitoral de se reeleger, porque o político brasileiro, quer seja nos municípios, no estado ou na União Federal, a maior preocupação dele quando ele assume um cargo é com a reeleição, se pode ou não, ou com o grupo dele, se mantenha no poder. Então, eu tenho que agradar, eu não faço obras, eu não faço leis que são necessárias. Eu faço aquelas que vão me dar mais votos. Aí também, aí vamos direto para esse pacote aí, né? CNH Brasil, que desce para os estados, aí, não, os estados aqui, peraí, tem um outro viés. Não, tá no mesmo viés. Se eu falar não, eu vou perder votos. Aí vem abacaxi, todo espinhoso, e eu tenho que engolir ele porque eu não quero ficar mal com o meu eleitor. Aí fica a segundo plano todas essas coisas mal resolvidas, como que
A autoridade competente para emitir a licença, ela vai se comportar dentro da responsabilidade. Passa essa simplesmente para o cidadão, ignorando todas as leis, todas as normas, todos os princípios de direito, todos os princípios de trânsito, e simplesmente não é problema meu, eu faço assim e tal. Olha, nessa sociedade atual, doutor, eu não sei onde que tudo isso vai parar, porque já faz alguns anos, eu assisti uma palestra onde era um delegado de polícia que ele estava falando, no Brasil, tem uma epidemia de direitos, mas não tem de deveres. Todo mundo se acha no direito de isso e daquilo, mas e o dever não? Peraí, não, o dever eu não tenho, sabe? Mas a gente fica assim assoberbado e meio sem o que dizer, porque um Estado que está incentivando e fomentando as coisas sem princípio, as coisas que vão colidir com aquilo que a gente quer evitar. Ele vem ditando regras populistas, querendo angariar votos. É claro, que acha que o jogador não poderia prever esse tipo de coisa na prática, porque eu tenho a minha habilitação faz muitos anos, e quando eu fui fazer ela, eu sabia dirigir, tá? E naquela época tinha um senhor que eu conhecia, e ele não tinha habilitação, mas ele tinha um veículo já. E ele foi fazer naquela vez, podia fazer. E ele foi fazer com o veículo dele. Aí, naquela montagem ali, era atrás de uma escola, aí tinha o meio-fio e tal. E ele entrou no veículo dele, quando fazer a baliza, a antiga baliza, né? Ele trepou em cima da calçada, se apavorou no momento. Aí cara, não tinha nem nada, mas a doutora falou, nada. E se essa pessoa, ao fazer uma conversão, veículos estacionários, são bens materiais, são danos materiais, mas as crianças também estão, essas pessoas adultas estão também nas ruas, né? Então, a gente fica preocupado. É, 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 o que isso pode acontecer? O problema é que o valor, o preço disso, como a gente vai dimensionar uma pessoa com a perna quebrada, uma, uma morte, então, né? Porque quando é com os outros, é um número, mas quando é comigo, esse número, esse acontecimento, ele vai me acompanhar. Esse acompanha, né, para o resto da minha vida. Então, é, é, é muito grave isso, é muito grave para se tratar assim, a canetadas. Tratar a canetadas, faz assim, faz. Em outro momento, a gente pode tratar de outro assunto, que é essa autopropelidos, ciclomotor, patinetes elétricos, o que está acontecendo com as nossas ruas? Crianças, adolescentes que ainda não têm maturidade para entender a dinâmica e o perigo do trânsito, estão inseridas no trânsito, mas não sabem o que significa a simbologia das placas, tá? Então, aí se joga, eu como policial da reserva, que eu me aposentei, aí se joga para a polícia, essa aí já a polícia tem que fiscalizar, né? E aqui já aparecendo, aí todo mundo contra a polícia, por quê? Porque o policial vai lá, vai ser aquele que vai puxar a orelha, vai falar que não pode, mas a sociedade aceita tudo, assim é assim, aí vai se criando é, uma sociedade que eu não sei para onde vai parar. Só quer, mas não quer colaborar, não quer cobrar, quer fazer não sei o quê, mas quando é comigo, pode, quando é com meu filho, pode. Então,
É complicado. Exatamente assim, a gente não sabe exatamente para onde aonde isso vai parar, o que a única coisa que a gente sabe é que vão ter muito mais motoristas nas nossas vias, que inclusive não é o tema, mas muitas das vias estão em péssimas condições, que são contribuintes para sinistros, né? Calçadas, né, que são da responsabilidade do município, ali para o pedestre transitar, né? Então, são muitas ausências do poder público que deveria ser o foco e não tornar fácil algo que deveria sim ter sido muito mais analisado, ter feito estudos técnicos, levantamentos, diagnósticos, para ver de fato aonde se poderia mudar, que isso não fosse gerar uma insegurança viária. Porque hoje, além da insegurança jurídica que nós temos em vários pontos, nós temos agora com com esse facilitador de acesso à CNH, com o facilitador da renovação automática da CNH, tendo um único requisito, né? Como que nós temos que segurança viária nós podemos falar, e maio está aí para as campanhas, a PRF é uma que é muito engajada nas campanhas do Maio Amarelo. Como que nós vamos fazer quando a nossa insegurança se tornou a insegurança viária tão grande, inclusive tanto é que foi tão grande o número de sinistros envolvendo esses veículos autopropelidos, que se teve uma resolução que, tipo, opa, peraí, não, agora tem que ter CNH, agora tem que ter placamento, agora tem que ter capacete, por quê? Há tantas cilindradas, e mesmo assim as pessoas não respeitam. E mesmo assim, as que não se enquadram nesses novos regramentos não deixam de ser veículos perigosos, assim como se falta muito, eu sempre falo, dos ciclistas. Como os ciclistas, eles não sabem se portar como ciclistas e que estão montados num veículo de propulsão humana, porque sequer tem esse entendimento de que uma bicicleta é um veículo. E se é um veículo, deve seguir as regras de trânsito. Né? Se quiser se igualar a um pedestre, deve desmontar da sua bicicleta e levá-la do lado. Então, são essas falhas que, inclusive, só antes a gente está mais nesse encaminhando para o final, se me corrija se eu estiver errado, colega, até eu vou olhar aqui, nós temos o Código de Trânsito, né? Ele é de 94, 97, agora não me lembro. 97. 97, né? E em 97, se eu não me engano, até vou lá no artigo para não cometer um erro, o artigo 76, se eu não me engano, do Código de Trânsito Brasileiro, a partir do capítulo 6º da Educação para o Trânsito, nós temos no artigo 76 que deveria, né? Está lá, a educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de primeiro e segundo grau, por meio de planejamento e ações coordenadas. Então, assim, a gente vê que o Código de Trânsito Brasileiro é de 97, né? E deveria o Ministério da Educação ter inserido, né, na grade curricular educação para o trânsito. E é o que a gente não vê hoje. Olha em que ano nós estamos, né? Nós estamos em 2026 e nós não vemos isso. Nós não vemos se trabalhar nas escolas a educação para o trânsito. Como se educar para o trânsito fosse só quem tivesse CNH. Mas muito pelo contrário, nós somos usuários das vias, rodovias e estradas. O pedestre precisa saber como ele tem que atravessar uma rua, o ciclista, desde o pequenininho lá, usando a bicicleta, tem que saber. E nós não temos esse comportamento. Então, a gente já vê a falha do sistema aí. Como que tu fala em educar se tu não cumpre o básico que está lá na lei federal que trouxe o Código de Trânsito Brasileiro, que seria ter a educação para o trânsito em todos os níveis escolares? Então, é mais fácil que vamos flexibilizar, vamos dar CNH para todo mundo e vamos ver o que esse povo aí, como é que conduz. E vamos depois só. Aí, quando nós tivermos o efeito que vai trazer muito mais sinistralidade, com talvez muito mais grave as lesões, porque nós teremos muitas pessoas atrás de um volante totalmente despreparadas para o trânsito que hoje existe, né, e como que vai ser? Isso gera um efeito maior em cadeia. Quantas dessas pessoas
vão precisar usar o sistema único de saúde? Quantas pessoas dessas vão precisar ser internadas? Quantas pessoas dessas vão precisar dos benefícios do INSS? É em cadeia. Quando a gente facilita em algo que não deveria ser facilitado, não basta nós mudarmos as leis para sermos mais, para as pessoas, termos mais, serem mais severas as punições. A gente tem que educar o povo. E como que a gente educa facilitando, tornando um processo de formação tão fácil? Tão fácil, porque, né, se tornou fácil. Vou lá, pago 800 e pouco, faço 2 horas lá, aprendo os macetes, só que entra um porém. Será que nós vamos ter tão logo também os dados de reprovações? Quantas pessoas vão reprovar também por não saber dirigir? Será que vão manter o mesmo custo, vai se manter, ou vai atingir lá um valor quase similar? Porque aí tem que remarcar, né? Tem que ter nova taxa, e vai chegar um momento que essa pessoa, vou fazer mais umas aulas aí. Então, talvez ainda não foi, sem dúvida nenhuma, a base do canetaço, ou quando a gente fala assim, né, toque de caixa, né, desse termo, né, bem do motora profissional, né, a toque de caixa, vamos ali, toca de caixa, as coisas não vão, lá na frente, vai ter um resultado muito negativo. Eu não vejo nem um resultado positivo com essa facilitação de ter acesso ao CNH sem ter uma formação coerente. Né? A gente não está aí a medicina, só um outro parênteses, não está aí os profissionais de medicina passando por uma prova, justamente por se notar uma grande dificuldade. Nós, advogados, a gente já sabe, a gente faz a TAR e passa. Se essa prova vai nos dizer que somos bons profissionais, claro que não. Mas pelo menos ela dá uma separadinha. Ela nos instrui um pouco melhor, porque a gente tem que estudar para a prova. Né? Então é a mesma coisa a formação que não deixa de ser importante, né? O advogado não é menos importante que o médico, né? O médico trabalha a vida, a gente, o advogado, ele trabalha com a liberdade, com a defesa dos direitos, nem é nosso, que a gente fala pelos outros, né? Então, assim, ó, esse processo de formação, conversando contigo, Mário, a gente vê mais pontos negativos do que positivos. Porque o ponto positivo é o acesso, beleza, e agora todo o resto. E isso impacta diretamente na insegurança viária que nós passamos a ter. Isso que hoje a gente só falou do processo de formação, né? Numa outra oportunidade eu vou trazer aqui a renovação automática, que é um outro problema, talvez mais grave ainda, né? Ou tão grave quanto, né? Porque é complicado. Eu sou uma pessoa que eu tenho restrição, tem que estar óculos, lá na minha CNH tá o azinho lá. E a minha renovação automática, eu sem nenhuma infração, daqui 10 anos eu vou renovar e eu faço automaticamente. Mas e aqui? Será que aumentou? Será que eu estou com a minha visão comprometida mais do que há 10 anos atrás? Como que vai estar? Né? Se eu não vou passar pela avaliação para dizer, olha, ok, pode ir, tá certo? Não, tudo ok. Né? Vai ser automático com um requisito único, não ter cometido nenhuma infração. Então, assim, são coisas, esses facilitadores, a gente sabe onde vai dar. Não vai ser bom. Para o cidadão não vai ser. Né? Para o advogado vai, mas para o cidadão não. Né? Para o cidadão vai, para nós vai, porque a gente vai trabalhar para vocês, né? Vai lá trabalhar, alegar as nulidades, as irregularidades. Mas pensando como cidadão, mãe de 2 crianças que também sou, como que vai ser? Né? Como PDF, sim, porque a gente caminha de vez em quando, né? A gente anda nas ruas aí, e aí. Então, assim, ó, a gente já está aí quase 1 hora de vídeo. Mário, eu quero te agradecer por estar aqui, por compartilhar comigo e com quem nos acompanha essa tua visão desse processo, que realmente era isso que eu queria trazer. Esses pontos críticos, essa fala, sabe, dessas coisas que a gente não concorda. Que a gente não concorda que deveria ser assim. Não que não pudesse, sim, mas não da forma como foi posta. Então, eu te agradeço muito por estar aqui e que possamos repetir muitas vezes e que a gente consiga aí, quem sabe alguém, né, comece a rever esses processos e entender que essa dinâmica não é a mais correta. Então, eu quero passar para ti, para te dizer as tuas últimas palavras no vídeo, tá? Aqui no vídeo, e deixar um recado para outras pessoas que vão nos acompanhar sobre esse tema que a gente tratou hoje. Eu só tenho a agradecer, doutor, a oportunidade, assim, e pedir desculpas também, porque eu tive que me ausentar. 2 vezes eu tentei evitar e não deu. É, mas eu estou grato pelo convite, estou de portas abertas. A gente
dando certo aí as agendas, me convide, a gente se adapta. Acho que a gente tem muito que conversar, certo? E do tema dessa responsabilidade objetiva que o legislador jogou para o particular, indevidamente, né? De fato, a gente não conversou sobre os temas, mas nós concordamos na crítica, né? Porque é regra no Brasil o carro andar na frente do boi, porque o cara vai fazer a habilitação com o carro dele, condutor. É correto isso? Isso é princípio que o Estado incentive, tá? Tá bom, então eu não tenho a escola, eu vou pegar do meu amigo, eu vou pegar do meu pai, do meu irmão. É correto isso? A responsabilidade vai ser de quem? Do proprietário? De quem? Então, tem muita coisa aí é, por trás desses valores sendo pisoteado, ignorado, jogado, né, para o cidadão, que engole achando que está levando vantagem. Mas o Ah, pois é. futuro vai demonstrar que a gente está marcando território. Olha, se tem um ponto positivo, que é o valor, mas tem os pontos negativos que são muito maiores. Mas fechando aqui, eu gostaria de deixar um abraço, agradecer novamente a oportunidade e espero voltar. A doutora já colocou os próximos pontos, que é a renovação da habilitação, daí eu falei dos patinetes elétricos, dos scooters, que são temas aí que todo mundo quer saber, né? Mas a gente, Exatamente. com o tempo, a gente vai discutindo. Estou muito grato. Muito obrigado. Eu que agradeço, Mari. Então, eu vou encerrar aqui nosso vídeo e que vocês passem a acompanhar cada vez mais o Sextou, que a gente vai trazer informações, críticas, elogios e não elogios a todo o nosso sistema viário, né? Que é importante a gente falar. E a gente não pode só achar tão bonitinho só aprender a se defender das infrações. A gente tem que contextualizar as situações do trânsito para as pessoas sejam mais assertivas nas suas escolhas eleitorais, que tem que pensar como um todo, não só em si mesmo. E agradeço, Marta, mais uma vez, e vamos encerrar o nosso vídeo. Até a próxima. Um abraço. Só deixa eu deixar encontre lá o Dr. Ferrari no Instagram e no TikTok. Eu faço uns vídeos lá, o pessoal pode estar assistindo. Doutor também. Ah, sim, sem dúvida, a gente vai colocar também aqui na legenda para te procurar. Um abraço. Um abraço.